Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que Estamos falando sobre a história do missionário Reverendo Ashbel Green Simonton. No episódio anterior, falamos sobre a vinda dele ao Brasil. E hoje vamos falar a respeito de seu trabalho e tudo o que aconteceu por causa de sua dedicação na obra do Senhor. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3, dos versos 6 a 9, está escrito: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. O reverendo Simonton, missionário enviado pela Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, finalmente chegou ao Brasil. Iria começar aqui uma nova fase de sua vida. Em 12 de agosto de 1859, ele chegou ao porto do Rio de Janeiro. Neste mesmo ano, nos Estados Unidos, antes da sua viagem, foi ordenado a pastor. Aqui, ele foi recebido por alguns cristãos que já estavam no Brasil e que também falavam inglês. Já existia no Brasil outras igrejas evangélicas e o reverendo Simonton foi o primeiro pastor presbiteriano a chegar ao Brasil. Muita coisa no Brasil era diferente dos Estados Unidos. Simonton notou que precisava se acostumar com tantas coisas diferentes. Por exemplo, no Natal, lá nos Estados Unidos, tem neve, faz muito frio. E no Brasil, tem muito calor. Um calor que ele não tinha o costume de sentir, pois aqui é um país tropical. Depois do Ano Novo, foi morar em uma casa, onde as pessoas falavam em português. Assim, ele pôde aprender mais sobre a língua portuguesa. Quando já tinha mais facilidade de falar em português, ele foi morar em uma casa. E ali começou uma escola bíblica dominical. Em sua casa, ele ensinava a palavra de Deus em nossa língua, o português. O reverendo Simonton sempre saía andando pelos bairros da cidade e por toda a região, falando do grande amor de Deus. Às vezes, ele ia caminhando, outras vezes, ia a cavalo. Às vezes, ele precisava ficar hospedado pela região onde ia. E certa vez ele foi atacado por pulgas, ficou com todo o corpo coçando. Muitas vezes ele se sentia sozinho, com muitas saudades de seus amigos e principalmente de sua família. Mas uma coisa incrível estava para acontecer. A sua irmã Elizabeth e o seu cunhado Blackford estavam prestes a vir para o Brasil para o ajudar no trabalho. Com a vinda de sua irmã e de seu cunhado, teria mais facilidade em levar o evangelho. Ele sempre dizia: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Simonton e Blackford estavam evangelizando no Rio de Janeiro e em São Paulo. Depois, veio mais um pastor dos Estados Unidos para ajudar no trabalho, o reverendo Schneider.
Em janeiro de 1862, eles batizaram os primeiros convertidos e iniciou-se os trabalhos da primeira igreja presbiteriana do Brasil, que é a primeira igreja presbiteriana do Rio de Janeiro. Tudo estava indo bem, até que o reverendo Simonton teve de fazer uma viagem às pressas aos Estados Unidos, pois a sua mãe estava doente. Naquele tempo, a viagem de navio aos Estados Unidos durava mais de 1 mês e meio. Quando ele chegou, a sua mãe já havia falecido. Mas nesta viagem, algo muito especial estava para acontecer. O reverendo Simonton conheceu a jovem Ellen e os dois se apaixonaram. Depois se casaram e a lua de mel aconteceu no navio na viagem de volta ao Brasil. Na ida, ele foi sozinho e muito triste porque sua mãe estava doente, mas voltou feliz na companhia de Ellen, pois havia se casado com ela. Eles estavam muito felizes com a obra missionária no Brasil. Deus estava abençoando o novo campo. No Brasil, o reverendo Simonton plantou algumas igrejas, construiu hospitais e escolas e também fundou um seminário para a formação de pastores, que se chamava Seminário Primitivo. Ele também produziu o primeiro jornal evangélico do Brasil e da América Latina, que se chamava A Imprensa Evangélica. Simonton ficou muito feliz quando recebeu uma ótima notícia. Sua mulher, Ellen, estava grávida e ele seria papai de uma menina. Mas algo muito triste aconteceu. No dia em que Ellen foi ter a criança, ela passou mal. Naquele tempo, não existiam os recursos que hoje em dia temos. E a mulher de Simonton não resistiu e morreu. Ele ficou muito triste e colocou o nome da menina de Ellen, em homenagem à sua mulher. Diante das dificuldades, ele continuou crendo em Deus, pois sabia que o Senhor era sempre presente e que nunca iria o abandonar. Diante de tudo o que aconteceu, quem cuidou da criança, a pequena Ellen, foi a irmã do reverendo Simonton, Elizabeth, e o seu cunhado Blackford. Eles foram morar em São Paulo para o trabalho missionário na cidade. E o reverendo Simonton sempre ia ver a sua filha. Em meio às tristezas, sempre existiam grandes alegrias. Um padre chamado José Manuel da Conceição ouviu a pregação do Evangelho e se converteu. Mais tarde, se tornou o primeiro pastor presbiteriano e também evangélico do Brasil. O ex-padre se tornou um grande pregador da palavra de Deus. Simonton ficou muito feliz, pois o reverendo José Manuel da Conceição era uma grande ajuda para ele e também resultado de seu trabalho no Brasil. A segunda igreja presbiteriana do Brasil veio a ser a de São Paulo. Naquela época, a febre amarela era uma doença que estava trazendo muita tristeza, pois muitas pessoas estavam morrendo. O reverendo Simonton também pegou esta doença. Sua irmã e seu cunhado cuidaram dele, porém ele não resistiu. O reverendo Simonton veio a falecer de febre amarela. Ele viveu 34 anos, mas foram anos muito bem vividos na presença de Deus. Seu ministério no Brasil durou 8 anos. Em 1867, Simonton faleceu, mas deixou um grande legado através de seu trabalho. Ele plantou a primeira igreja presbiteriana do Brasil.
Em suas últimas palavras, no seu diário, ele escreveu que a sua vida iria começar de novo. Aquele que crê em Jesus pode passar pela morte, mas tem a vida eterna. E depois da morte existe a segurança de estar na presença de Deus para sempre. Simonton cumpriu a ordem de Jesus, que é: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aí, marinheiros? Estamos chegando ao fim de nosso segundo episódio sobre o diário de aventuras do missionário Reverendo Simonton. Ele deixou seu país, os Estados Unidos, e veio ao Brasil. Aqui ele anunciou as boas novas do Evangelho. Foi usado por Deus e plantou a primeira igreja presbiteriana do Brasil, no Rio de Janeiro. Ele passou por dias de tristezas e por dias de alegria, mas cria na promessa que diz: aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Agora nós vamos orar, agradecendo a Deus porque Ele nos usa como instrumentos para anunciar o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Feche os seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração. Senhor nosso Deus, entregamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Te agradecemos pela vida e pelo ministério do Reverendo Simonton, que deixou o seu país e veio ao Brasil. Começou aqui o trabalho da Igreja Presbiteriana. A semente que ele plantou até os dias de hoje produz muitos frutos para a glória do teu nome. Te louvamos pela vida dos missionários, pela vida dos pastores, dos reverendos que deixam suas cidades, suas famílias e vão para outros lugares anunciar as boas novas do Evangelho. Que sejamos assim também, missionários aonde o Senhor nos levar. Usa-nos como instrumentos em Tuas mãos. Queremos que o Senhor realize a Tua obra por meio das nossas vidas, para que o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome, seja anunciado em toda a terra. Te louvamos porque somos a Igreja de Cristo Jesus, o lugar da habitação do Senhor. E quando ouvimos as boas novas do Evangelho, nós recebemos essa notícia e nunca mais somos os mesmos. Te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Deixamos para você e para toda a sua família um grande abraço. Tenham todos uma ótima semana.